uma corrupçãozinha aqui, uma corrupçãozinha ali. Posso me explicar? Não, eu entendo. Eu não sou condescendente com a corrupção. Não. Quero dizer o seguinte, a denúncia de Roberto Jefferson sobre o Correio é uma corrupçãozinha, porque aí tem 3 níveis de corrupção. Essa corrupção de uma escola, de um correio, etc., ganha as manchetes dos jornais o dia inteiro. Jornal, rádio e televisão. Agora, se tem uma corrupção, por exemplo, na venda das estatais, isso já não aparece. E se tem a corrupção na dívida pública, que tem, é gigantesca, aí mesmo é oculta completamente. Por isso que eu digo, tem a grande corrupção que não aparece, é a corrupçãozinha. Eu condeno todas, mas eu vejo os 3 níveis de corrupção. Eu sei, mas independentemente dos 3 níveis de corrupção, a minha crítica é dizer assim, INSS é uma corrupçãozinha? O empréstimo consignado é uma corrupçãozinha? Não, são bilhões. Não pois são... mas o que eu tô querendo falar, Nildo, não é dizendo que você relativizou a corrupção. Não é nem isso. O que eu tô querendo dizer é, convenhamos, os 2 foram presos, são encarcerados pelo sistema. A diferença é que o Bolsonaro, nos 2 primeiros anos, tentou fazer alguma coisa e o Congresso não deixou. Os 2 últimos anos ele viveu a reboque de um acontecimento histórico que quebrou o mundo inteiro. Esse é o argumento do Lula o tempo inteiro, que ele não consegue fazer. Mas aliás, o Lula não. O Lula diz que não tem problema com o Congresso. Nildo, você vai ter 3 minutos no final. 5, na verdade, eu tenho uma pergunta dele, você vai ter 5 minutos para poder contrapor. Mas você tá vendo? Então a gente olha, a desculpa do Lula, com todo respeito. O Lula ele não dá desculpas. Ele simplesmente ignora a sociedade e ignora o que está sendo feito, o que está acontecendo em especial de corrupção. Aí nós temos um outro problema, que aí eu concordo contigo. Os juros que nós estamos pagando é algo trilionário. Por que a gente tem que ter tantos juros? Porque o Estado quer fazer tudo. Nós precisamos fazer tantos juros porque não se mexe na máquina pública. Reduz essa máquina pública para que haja um aumento ou um alargamento do percentual discricionário. Porque nós não queremos fazer uma reforma do Pacto Federativo que dê dinheiro para os estados e municípios e deixe que cada um deles responda, caso faça alguma caca. Não, vai tudo para o Congresso, vai tudo para Brasília. Aí o que faz o Lula? Como ele não quer cortar as promessas de campanha, que são parte delas são promessas demagógicas, por exemplo, na questão dos 5 mil reais. Aquilo é um absurdo. Por qual razão ele deveria ter feito isso, visando qual é o salário mínimo real, concreto, no cálculo correto, e a partir daí fazer uma proposta de reforma econômica, e não tirar o imposto de 5 mil para depois jogar para um outro segmento da sociedade que vai ter que pagar aquilo que ele deixa de arrecadar. E depois vai cair nas costas de quem? Da própria sociedade, da própria população. Por qual razão? Porque vai gerar inflação. Por isso que a gente tem um juros alto, por exemplo, da taxa Selic. Porque lá são elementos técnicos, apesar do Gabriel Galípolo ser alguém que... Não, o Lula diz, deita, rola, faz, levanta a perna. Ele vai fazer na hora certa. Apesar disso, ele tem que segurar nesse momento, porque se ele não segurar com os gastos públicos, simplesmente nós não conseguimos, em hipótese alguma, evitar que os juros seja cavalar como a gente tem. A culpa é da forma como trabalha o governo e o Estado querendo se meter em tudo. Só para encerrar, e eu faço a pergunta para ele, tá? A questão desses gastos que tem. Eu vou citar o senador, porque eu fiz uma entrevista com ele, o senador Cristóvão Buarque. Ele falou o seguinte uma vez: o meu projeto era o Bolsa Escola. O que era o Bolsa Escola? Coloca a criança na escola, só recebe de acordo com o desempenho dele na escola. Aí é que vem a bolsa. E ele falou publicamente. O Lula, que é um cara mais inteligente politicamente que eu, foi que ele fez. Não, vou dar a bolsa pelo fato dos indivíduos ser pobre, não porque a criança está dentro ou fora da escola. Ele ganhou uma massa de indivíduos que vão ficar na dependência do Estado. Por isso que ele não pode cortar nada. Por isso que acaba tendo cada vez mais que ter os juros elevados, porque ele não quer retirar o dinheiro dessa demagogia que ele faz. Aí é que está o problema. Aí eu te faço a pergunta, ok, como é que a gente pode reduzir esses juros dentro de uma lógica assistencialista que nós temos nesse país? Bom, vamos lá. Nildo, 5 minutos e meio. É suficiente. Por que o juro é alto? Porque favorece os banqueiros, favorece os latifundiários, favorece os comerciantes e favorece a lumpenburguesia industrial. O juro não é alto porque o Estado gasta com professores, que o Estado está engessado, etc.
O rentismo, Marcelo, esse rentismo não é uma coisa que uma maldade que veio dos deuses, porque os deuses não existem. O juro é alto porque o processo de aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento implica que o Brasil não consegue produzir um copo como esse aqui com 1/3 do valor que vem da China. É o chão da fábrica. O chão da fábrica manda. Essa burguesia aqui, toda ela, então, se acomodou no rentismo como uma forma parasitária de se vincular ao Estado. Não é a burocracia estatal, não é o gasto com universidade, nem é o gasto com saúde e educação, não é o gasto com segurança, não é o gasto com ciência e tecnologia. Pega o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, é ridículo, é inexistente, pode fechar. Isso aí. Pode pegar tudo isso que está aí. Concordo. Então, não, veja, o núcleo do rentismo, o núcleo disso, do juro alto, é todas essas frações que mamam na dívida pública. O latifundiário mama, o comerciante mama, o industrial decadente mama e o banqueiro mama. Essa é a primeira coisa. Segundo, se fosse um problema tributário, sabe por que eu sou contra? Sou crítico do Lula com esses 5 mil aí. Tem um instituto que é o INSPER, da família de vocês, os liberais. Está lá o senhor Marcos Lisboa, toda essa gente. E eles têm um estudo sobre o contencioso tributário no Brasil, que é como os capitalistas sonegam sistematicamente. Como é que o empresariado brasileiro sonega? E eles fazem aquilo que eles dizem que é uma elisão fiscal, quer dizer, devo, não nego e pago quando os tribunais decidirem. E os tribunais são particularmente lentos para fazer os capitalistas pagar. A conta é de quase 6 trilhões de reais, segundo o INSPER, desse contencioso tributário. Se eu deixar de pagar o imposto de renda, a Receita Federal me bloqueia já em um conjunto de ações. Eu que sou aqui, eu que pago 27,5% do meu salário todo mês para essa canalha. Percebe? Então, quando tu tem que falar aí que tem muito imposto, que tu tem que colocar em primeiro lugar os capitalistas, que sonegam sistematicamente, que deixaram uma conta de 5,6 trilhões de reais nos tribunais. O Haddad vai lá e faz algumas coisinhas, muda a composição do CAD, dá uma isenção fiscal até 5 milhões, mas não ataca a burguesia, porque se nós cobrar o imposto dessa burguesia, ela quebra. Quebra. E nem vou falar de outras coisas, né? Os exportadores, esses que apoiam o Bolsonaro e apoiam o Lula, Joesley Batista está agarrado com ele no avião. Eu acho que o Joesley Batista tem um colchão dentro do avião do Lula. Percebe? Essa gente namora com o Bolsonaro, com o Lula, com o Temer, com qualquer um. Esses caras aí, fazendeiros, esses exportadores de minérios, pagam 4% de imposto, eu pago 27,5%. Eu quero matar essa gente. É simples assim. Escuta, funcionário público paga 27%, todo o sistema tributário está nas costas do consumo da classe trabalhadora e os exportadores de soja, milho e boi em pé são isentos e ganham ainda créditos tributários. Em que planeta nós encontramos? Como é que vocês vão falar em burguesia empreendedora? É uma ratatouille que mama nas tetas do Estado com a sonegação, com leis, com lei Candir, com todos esses mecanismos. E ainda coloca os estados fazendo sabe o quê? O Lula fazendo a ferrovia não sei da onde, infraestrutura nos portos, etc. E eles trabalham. Bolsonaro trabalha para eles, Lula trabalha para eles, FHC trabalhou para eles, Temer trabalhou para eles, Dilma trabalhou para eles, é o mesmo sistema, o mesmo sisteminha. Então, nós, quando estamos julgar o sistema, primeiro é um núcleo racional, a economia política é intacta, desde Fernando Henrique Cardoso, só se aprofunda. Segundo, no sistema político, todos se comportam absolutamente iguais. Todos estão com o presidencialismo de coalizão, todos sabotam as virtudes do presidencialismo brasileiro, porque o povão confia numa pessoa. Por isso que o presidencialismo tem virtude. E por isso que nenhuma monarquia constitucional goza de apreço pelo povo. Nem na Inglaterra, nem na... E vou te dizer mais, tu ainda teria que responder os escândalos da família real lá nas tuas monarquias. Um rei que sai correndo na Espanha e na Inglaterra, aquilo tá uma vergonha.
Não se fazem mais monarquias como antigamente, lá, século XIX, tu tem que dar uma olhada nisso aí. Não. Porque é terrível essas monarquias. E na América Latina nós não temos uma monarquia, ainda bem. Aqui o regime é presidencial e os grandes presidentes da República, você pode buscar em todos os países, foram aqueles que encarnaram o espírito do povo, inclusive contra as instituições. Marcelo, 3 minutos. 3 minutos, que ele tinha 3 minutos finais. e meio. Como esse é o último momento da fala, e eu vou cortar o microfone se falar. Você vai ter mais 15 minutos aí. Não, vamos lá. 15. É. 15 segundos. 15 segundos. 3 minutos e 15. Você falou 15 minutos. É isso aí, mano. Eu já estava protestando aqui. Pô, sacanagem. Eu tô marcando certo, só tô falando errado. 3 e 15. Monarquia constitucional. 9 dos 11 países com maior desenvolvimento humano são monarquias. 10 dos 11 países com maior índice de democracia são monarquias. Os escândalos ocorrem, mas é curioso, Nildo, isso me assusta. Você olha para o presidente da República como um monarca absolutista da Idade Média. O cara que vem para resolver todos os problemas. E eu olho para o presidente da República como um empregado. Não, eu digo do que ele vem povo. encarnar o espírito do povo mais forte e genuíno. Perfeito, mas que seja. Só que essa encarnação do espírito do povo mais genuíno dá a ele o direito de se comportar como um monarca absolutista. E a gente já vê, por exemplo, determinados presidentes, determinadas primeiras damas, que acham que não tem que prestar conta pro povo, podem sair viajando para lá e tem a disfarçatez de ficar ao lado de uma outra primeira dançando enquanto tá tendo. Ou então atrapalha o presidente na hora de apertar a mão de outro chefe de Estado. Por quê? Porque eles acham que aquilo é propriedade deles. Eles não se veem como empregado do povo. Eles acham que não. Eu me comporto como eu quiser. E aí me assusta a tua defesa do presidencialismo, porque tu vês olha que coisa curiosa. Eu vejo o rei, o imperador, submetido à Constituição e ao povo. E você não vê o presidente da República, você vê o presidente da República como um monarca absoluto do período de construção do Estado moderno. Aí é que me assusta. E eu, quando vejo as ações do que o Lula está fazendo, o Lula, ele está comprometido com nada. Ele está comprometido, na realidade, apenas com a sua sobrevivência. Ele não está preocupado em fazer um governo para o povo, pelo povo. Nada disso, que isso é tudo bobagem. Governo do povo, pelo povo, para o povo. Não existe isso. Eu não estou aqui como advogado do Lula. Não, eu sei. Mas eu não sou você está como advogado de Bolsonaro. Na realidade, Tá eu não estou como advogado do Bolsonaro. Eu estou tentando explicar algo que foi deformado. Porque o Bolsonaro, o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro, e o bolsonarismo não é a defesa de uma pessoa. O bolsonarismo é a defesa de uma ideia de mudança da máquina. Se houve escolhas inadequadas, e acontece como aconteceu com o Lula. Vai dar uma olhada nessa quantidade de porcaria que tá assumindo ministérios. É um bando de lixo. Foram as coisas erradas dele. Da mesma forma, o Bolsonaro também escolheu pessoas erradas. Pelas circunstâncias, pela incapacidade de pegar o que é melhor, ou pela imposição do sistema. Essa que é a lógica. E aí, quando a gente vê, e nós estamos vivendo um problema, que é um problema muito grave, é que nós estamos nos digladiando aqui, esquecendo o que é de pior. O que é de pior é esse sistema que tem que mudar. O sistema tem que ser alterado na sua essência. Nós temos que acabar com o sistema e colocar... Eu é que estou sendo revolucionário aqui. Olha que coisa curiosa. Porque esse sistema, para mim, não deve servir para mais nada. Esse sistema tem que cair inteiro. Mudança do Pacto Federativo, mudança das relações dos poderes entre o Estado, a criação de um poder que possa apenas regular as relações entre o Estado. Se nós tivéssemos esse poder, jamais um ministro do Suprema Corte faria os absurdos que fizeram, que foi tudo que eles estão fazendo é ilegal. Eu não estou preocupado nem se é contra o Bolsonaro. A minha preocupação é a ilegalidade.